Olá, estudantes. Nesta aula nós vamos ver as últimas partes do artigo científico. Então, para a aula de hoje, nós vamos estudar o resumo, a introdução, conclusão e referências. Ao longo das semanas, já construímos basicamente o artigo científico. Então, fizemos a revisão da literatura, fizemos também a metodologia, a pesquisa, aplicamos questionário e analisamos os dados. Então, restam agora essas partes. A primeira, nós vamos chamar de resumo. Esse resumo é construído em um único parágrafo, logo na primeira página do artigo científico. Antes do resumo, vocês devem colocar o título do artigo e subtítulo, se houver. Vão colocar também o nome de vocês, que a gente chama de nome do autor ou autores, e abaixo do nome as credenciais. Se você já tiver feito algum curso de licenciatura, você vai colocar graduado em, por exemplo, matemática, letras ou qualquer outra disciplina. Se ainda esse é o primeiro curso, então vocês vão colocar graduando em licenciatura e coloca também a instituição, do IFPE. O que é que eu tenho que ter no resumo? Primeiro ponto, eu vou escrever o resumo em um único parágrafo. É um elemento obrigatório, ou seja, não pode ficar sem. Ele vai ser constituído de uma sequência de frases bem enxutas, que a gente falamos que são frases concisas e objetivas. E elas vão ficar em torno mais ou menos de 250 palavras. Para facilitar, a gente diz mais ou menos umas 10 linhas. O resumo fica. E abaixo do resumo vocês vão colocar as palavras-chave. Então, o que é que eu tenho que colocar no resumo? O que é que vocês vão colocar no resumo? Primeiro, uma frase apresentando o tema. Depois, outra frase apresentando o objetivo. Em seguida, outra frase apresentando a metodologia. Mais outra frase apresentando os resultados e, por último, outra frase apresentando as conclusões. Então, façam isso em torno de 10 linhas, obedecendo essa sequência de itens. Abaixo do resumo, vocês vão colocar palavras-chave. Também é um elemento obrigatório. Então, deve vir logo abaixo do resumo e vocês vão ter que procurar mais ou menos entre 3 e 5 palavras que sintetizam melhor o trabalho. Então, por exemplo, tem um exemplo aí. Aí colocamos palavras-chave, por exemplo, referências, documentação e assim por diante. Então, vocês podem colocar o que sintetiza entre 3 e 5 palavras, não mais do que 5 palavras. Cada palavra vai ser separada uma da outra por ponto. Também vocês vão colocar o mesmo resumo em língua portuguesa em uma língua estrangeira. Então, vocês vão ter que optar. Se vocês não têm domínio ainda de a língua estrangeira, deve procurar um professor que possa traduzir esse resumo. Então, em que línguas o resumo é feito? Ou ele é feito em inglês, e aí ao invés de colocar a palavra resumo, vocês vão colocar abstract, ou ela é em espanhol, resumen, ou em francês. Então vocês têm essas opções. Normalmente, como nós utilizamos mais o inglês como segunda língua, fazemos mais o resumo em língua inglesa, mas aí vocês têm as opções. Não devem alterar nada. A mesma frase que foi utilizada no resumo em língua portuguesa será utilizada no resumo em língua estrangeira. É apenas a tradução. Também as palavras-chave devem ser traduzidas em outra língua. Então, se você fez o resumo em inglês, vai colocar lá keywords. Se você fez em espanhol, palavras-clave e assim por diante. Então, vocês também têm a opção de utilizar inglês, espanhol e francês. Depois do resumo, vem a primeira parte textual, que é exatamente a introdução. No artigo científico, a introdução normalmente é feita em uma página, dependendo, às vezes, mais de uma página, mas a média fica uma página já é suficiente.
Então, o que é que eu tenho que colocar na introdução? Basicamente, aqueles mesmos itens que eu coloquei no resumo, só que eu vou desenvolver um pouco mais. Que itens são esses que eu devo colocar? Então, eu tenho que colocar a temática ou a delimitação do assunto, os objetivos, se também eu posso colocar a justificativa, né, o porquê eu fiz esse trabalho, o problema, que é uma pergunta que gerou exatamente a pesquisa, a metodologia, essa metodologia ou ela pode ser colocada na introdução ou ela vai ser colocada no item à parte se for uma metodologia muito longa. Então, se vocês escreveram muito na metodologia, vocês podem colocar numa seção à parte do artigo. E, por último, vocês vão dividir o artigo como se fossem mini capítulos, que no artigo nós chamamos de seções. Então, seção 1, qual é o título que você colocou? Então, por exemplo, vamos dizer que vocês falaram sobre metodologias de ensino. Então, vocês vão definir metodologias. Então, podem colocar lá, item 1, metodologias, conceitos. Aí depois, item 2, ou seção 2, vocês vão seguindo. Um artigo científico normalmente tem entre 2 ou 5 sessões, não mais do que isso, porque não cabe uma discussão muito longa. Então, após a introdução, né, que vocês devem colocar a apresentação do tema, objetivo, justificativa, problema, metodologia, vocês fizeram já a construção do artigo, que a segunda parte seria a revisão da literatura. A terceira parte seria exatamente a análise dos dados e a outra parte seria a conclusão ou considerações finais, né, que é a parte final que vai retomar aquilo que você colocou na introdução. Então, o que é que você colocou? Os objetivos, tá certo? E o problema. Então, vocês devem retomar se vocês conseguiram atingir os objetivos e se a hipótese, que é a resposta àquela pergunta que nós chamamos de problema, foi respondida ou não. Não é obrigatório ter sido respondida. Talvez você pensou em uma resposta prévia e depois você teve outra resposta. E depois da conclusão ou considerações finais vem as referências. Então, referências é você citar agora em que livros ou artigos vocês pesquisaram. Então, tem alguns conjuntos de informações, que normalmente é nome do autor, o título da obra, local em que a obra foi publicada, que editora publicou e em que ano publicou. Isso são referências mínimas. E tem um texto específico sobre referências sobre a ABNT. Aqui eu coloquei rapidamente alguns itens. Por exemplo, vocês podem ter pesquisado em livros. Então, o que é que se coloca? Nome do autor, título da obra, subtítulo se houver, número de edição, local de publicação, o editor, que a gente chama de editora também. Às vezes, aí você coloca o ano e às vezes você coloca também a quantidade de páginas. Quantidade de páginas não fica sendo item obrigatório. Então vejam aí abaixo. Eu tenho sempre começando pelo sobrenome e nessa ordem e nessa formatação. Então o nome na realidade do autor é Antônio Dina, mas primeiro vem o sobrenome. Então Dina sempre em letra maiúscula, depois vírgula, depois o nome do autor, seguido de ponto e o título do livro. Nesse caso, a fábrica automática e a organização do trabalho. Vocês vão colocar esse título em destaque, nesse caso em negrito. Depois segue o ponto e a edição. Se for primeira edição, não precisa colocar primeira edição. Colocamos a partir da segunda. Então, segunda edição, depois onde foi publicado o livro, nesse caso Petrópolis, seguido de 2 pontos, a editora, nesse caso a editora Vozes, vírgula, e o ano de publicação, nesse caso 1987 e ponto. Aí já seria uma referência. Caso queiram, podem colocar também, né, a quantidade de páginas. Nesse caso, o livro tem 132 páginas.
sigam essa ordem e essa formatação. Então, quantos livros vocês utilizaram na pesquisa, vocês vão fazer essa referência. Agora, na referência, depois que citarem todas as referências, devem colocar por ordem alfabética. Se você não leu o livro todo, apenas um capítulo, então você vai fazer da seguinte forma: o autor, tá certo, da parte, ou seja, do capítulo, o título do capítulo e depois a informação do livro. Antes da informação do livro, você coloca a palavra in, dá a entender que o artigo está dentro desse livro. Então aí eu tenho Nogueira, DP, que é o autor do capítulo do livro. O capítulo é Fadiga e esse capítulo está dentro de Fundacentro, que nesse caso é um autor que a gente chama de autor, um órgão, uma organização, não é o nome de uma pessoa. Temos o título do livro, Curso de Médicos do Trabalho. Aí vocês têm local, o ano, tá certo? Às vezes você vai colocar o volume, dependendo. Às vezes tem um livro que tem volume 1, 2, 3. E as páginas em que nós temos a publicação, né, dentro do livro. Então, vamos dizer que nesse exemplo foram das páginas 87 ao 813. Às vezes você buscou também informação não no livro, em uma revista científica. Então, basicamente, você vai ter também o nome do autor, nesse caso, Exposito, o nome dele, a gente pode suprimir, colocar só a inicial, nesse caso eu tenho I, aí. Et al, uma expressão em latim que significa que este livro, ou este artigo de revista, foi feito, elaborado por mais de um autor. Então, para a gente não citar todos os autores, nós colocamos só o primeiro autor e depois coloca et al, ou a versão em português que significa e outros. O título, né, da revista foi Repercussões da Fadiga Psíquica no Trabalho e na Empresa. Esse foi o artigo publicado na revista. Depois você coloca qual revista, então nesse caso Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, dá um destaque na revista, depois coloca, normalmente tem lá onde foi publicado, o volume, o número, as páginas e a data, nessa sequência. E se eu encontrei, por exemplo, às vezes um artigo numa revista não impressa, em site, o que é que eu faço? Tá? Basicamente, você coloca as informações essenciais, que é o nome do autor e o título do artigo. E depois a informação da revista. Então aí eu tenho Maluf Joel, que foi o autor. O título do artigo foi A Internet e o Valor da Internetização. Esse artigo está na revista Ciência da Informação, foi publicado em Brasília, volume 28, número 13, em 1997. Depois dessa informação, aí você sempre deve colocar em que site foi encontrado. Então, disponível em 2 pontos e coloco o endereço completo, eletrônico. Depois você coloca acesso em ou acessado em e coloca a data em que foi acessado, encontrado esse artigo, porque de repente você tem um site que tem muito fluxo de informação e de uma data para outra o artigo não está mais na página. Então não tem como alguém pesquisar de novo e verificar se esse artigo de fato existe ou não. Por isso que devemos colocar a data em que foi acessado. Então, com isso, nós basicamente temos as informações básicas, porque normalmente nós pesquisamos em livros impressos, ou capítulos de livros, ou artigos de revista, ou em sites. No AVA, nesta semana, eu também coloquei uma informação sobre referências. Né? Coloquei um texto sobre referências e também um vídeo
sobre como fazer referências, o que é referências e como fazer referências. E aí vocês podem pesquisar um pouco mais. Isso só é o básico. Então, com esta aula nós finalizamos todas as partes do artigo científico. E como atividade do encontro presencial, vocês terão um resumo de um artigo. Nesse resumo, vocês vão ler e depois vocês vão construir o resumo do artigo de vocês, baseado exatamente nos itens que um resumo deve ter, que eu já comentei nesta aula e vocês também têm na própria atividade. Está especificado lá qual item ou quais itens vocês vão colocar. Então façam essa primeira versão do resumo, porque depois nós vamos corrigir e enviar para vocês melhorarem um pouco. Então, desejo boa sorte na atividade presencial e nos vemos na última semana, que é a próxima semana.